Boa noite, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Não Durma. Eu sou o Luiz e eu vou ser o host de vocês aqui nesta noite. E bom, pessoal, hoje não vai ter vinheta, não vai ter música de fundo, vai ser só uma história contada, assim, crua mesmo, né? Só com as edições normais. E, enfim, eu quero fazer desse jeito pra, sei lá, criar uma proximidade, sabe? Quem sabe fica interessante, né? Então não custa tentar. Se vocês curtirem, não curtirem, deixa nos comentários, tá? Antes de começar, não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, Não Durma Horror. Me siga também lá no YouTube, tá? Todos os episódios que eu lanço aqui também vão pra lá automaticamente. Deem as estrelinhas aqui no Spotify porque ajuda demais, tá bom? E é isso. Espero que vocês gostem do conto de hoje. Deixe-me começar dizendo que Peter era viciado em heroína. Nós éramos amigos na faculdade e continuamos sendo após eu ter me formado. Note que eu disse eu. Ele largou a faculdade depois de 2 anos mal feitos. Depois que eu me mudei do dormitório para um pequeno apartamento, eu não via Peter com muita frequência. Nós costumávamos conversar online às vezes. Eu era o rei na época do Facebook. Houve um tempo que ele não ficou online por 5 semanas seguidas. Eu estava preocupado. Ele era um notável viciado em cocaína e drogas em geral, então eu assumi que ele apenas parou de se importar. Mas então, uma noite, eu o vi entrando. Antes que eu pudesse começar uma conversa, ele me mandou uma mensagem. David, cara, a gente precisa conversar. Foi quando ele me disse sobre a casa sem fim. Ela tinha esse nome pois ninguém nunca alcançou a saída final. As regras eram bem simples e clichês. Chegue na saída e você ganha $500. 9 cômodos no total. A casa estava localizada fora da cidade, aproximadamente 7 quilômetros da minha casa. Aparentemente ele tentou e falhou. Ele era viciado em heroína e cocaína e sabe mais lá o que. Então, eu imaginei que as drogas tinham feito ele se cagar todo por causa de um fantasma de papel ou algo assim. Ele me disse que seria demais para qualquer um, que não era normal. Eu não acreditei nele. Por que eu deveria? Eu disse a ele que iria checar isso na outra noite, e não importava o quanto ele tentasse me fazer não ir, $500 soava bom demais para ser verdade, e eu precisava tentar. Fui na noite seguinte, e isso foi o que aconteceu. Quando eu cheguei, imediatamente notei algo estranho sobre a casa. Você já viu ou leu algo que não deveria te assustar, mas por alguma razão te gelava a espinha? Eu andei através da construção e o sentimento de mal-estar apenas aumentou quando eu abri a porta da frente. Meu coração desacelerou e eu soltei um suspiro aliviado assim que entrei. O cômodo parecia com uma entrada de um hotel normal decorada para o Halloween. Um sinal colocado no lugar onde deveria ter um funcionário. Se lia: Quarto 1 por aqui. Mais 8 a seguir. Alcance o final e você vence. Eu ri e fui para a primeira porta. A primeira área era quase cômica. A decoração lembrava o corredor de Halloween de um Kmart, cheia de fantasmas de lençol e zumbis robóticos que soltavam grunhidos estáticos quando você passava. No outro lado, tinha uma saída, a única porta além de qual eu entrei. Eu passei através das falsas teias de aranha e fui para o segundo quarto. Fui recebido por uma névoa assim que abri a porta do segundo quarto. O quarto definitivamente apostou alto nos termos de tecnologia. Não havia apenas uma máquina de fumaça, mas morcegos pendurados por todo o teto girando em círculos. Assustador. Eles pareciam ter em algum lugar da sala uma trilha sonora em loop de Halloween que qualquer um encontra em uma loja de 1,99. Eu não vi um rádio, mas imaginei que eles tenham usado um sistema de PA. Eu pisei em cima de alguns ratos de brinquedo com rodinhas e andei de peito inchado para a próxima área. Eu alcancei a maçaneta e meu coração parou. Eu não queria abrir essa porta. O sentimento de medo bateu tão forte que eu mal conseguia pensar. A lógica voltou depois de alguns momentos aterrorizantes e eu abri a porta e entrei no próximo cômodo.
No quarto 3 foi quando as coisas começaram a mudar. À primeira vista, parecia como um quarto normal. Havia uma cadeira no meio do quarto, com um piso de madeira. Uma lâmpada no canto fazia o péssimo trabalho de iluminar a área e lançava algumas sombras sobre o chão e as paredes. Esse era o problema. Sombras, no plural. Com a exceção da cadeira, havia outras. Eu mal tinha entrado e já estava apavorado. Foi naquele momento que eu soube que algo não estava certo. Eu nem sequer estava pensando quando automaticamente tentei abrir a porta pela qual eu vim. Estava trancada pelo outro lado. Isso me deixou atormentado. Alguém estava trancando as portas conforme eu progredia? Não tinha como. Eu tinha que ter ouvido. Seria uma trava mecânica que fechava automaticamente? Talvez. Mas eu estava muito assustado para pensar. Eu me voltei para o quarto e as sombras tinham sumido. A sombra da cadeira permaneceu, mas as outras se foram. Eu comecei a andar lentamente. Eu costumava alucinar quando era criança, então eu concluí que as sombras eram um produto da minha imaginação. Comecei a me sentir melhor assim e fui para o meio da sala. Olhei para baixo enquanto andava e foi aí que eu vi. A minha sombra não estava lá. Eu não tive tempo para gritar. Corri o mais rápido que pude para outra porta e me atirei sem pensar no próximo quarto. O quarto cômodo foi possivelmente o mais perturbador. Assim que eu fechei a porta, toda a luz pareceu ser sugada para fora e colocada no quarto anterior. Eu fiquei ali, rodeado pela escuridão, e não conseguia me mexer. Eu não tenho medo do escuro, nunca tive, mas eu estava absolutamente aterrorizado. Toda a minha visão tinha me deixado. Eu erguia minha mão na frente do meu rosto, e se eu não soubesse que tinha feito isso, eu nunca seria capaz de contar. Eu não conseguia ouvir nada. Estava um silêncio mortal. Quando você está em uma sala à prova de som, ainda é capaz de se ouvir respirar. Você consegue ouvir a si mesmo, estar vivo. Eu não podia. Comecei a tropeçar depois de alguns momentos. A única coisa que eu podia sentir era o meu coração batendo. Não havia nenhuma porta à vista. Eu não tinha nem sequer certeza se havia uma porta mesmo. O silêncio, então, foi quebrado por um zumbido baixo. Eu senti algo atrás de mim. Me virei bruscamente, mas mal conseguia ver o meu nariz. Mas eu sabia que era lá. Independentemente do quão escuro estava, eu sabia que tinha alguma coisa aqui comigo. O zumbido ficou mais alto, mais perto. Parecia me cercar. Eu sabia que o que quer que estivesse causando barulho estava na minha frente, se aproximando. Dei um passo para trás. Eu nunca tinha sentido esse tipo de medo. Eu realmente não consigo descrever o verdadeiro medo. Eu não estava nem com medo de morrer, mas sim do modo como isso poderia vir a acontecer. Eu tinha medo do que a coisa reservava para mim. Então, as luzes piscaram por pelo menos um segundo e eu vi. Não tinha nada. Eu não vi nada, e eu sei que eu não vi nada lá. O quarto estava novamente mergulhado na escuridão e o zumbido era agora um guincho selvagem. Eu gritei em protesto. Eu não conseguiria ouvir o barulho por mais um minuto, maldito. Eu corri para trás, longe do barulho, e comecei a procurar pela maçaneta. Me virei e caí dentro do quarto de número 5. Antes que eu descreva o quarto 5, você deve entender algo. Eu não sou um viciado. Nunca tive histórico de abuso de drogas ou qualquer tipo de psicose além das alucinações da minha infância, como mencionei. E elas eram apenas quando eu estava realmente cansado ou tinha acabado de acordar. E eu entrei na casa sem fim, totalmente limpo. Depois de cair do quarto anterior, minha visão do quinto quarto foi de costas, olhando para o teto. O que eu vi não me assustou, apenas me surpreendeu. Árvores tinham crescido no quarto e se erguiam acima da minha cabeça. O teto desse quarto era mais alto que os outros, o que me fez pensar que eu estava no centro da casa. Me levantei do chão, me limpei e olhei ao redor. Era definitivamente o maior quarto de todos. Eu sequer conseguia ver a porta de onde eu estava. Os vários arbustos e árvores devem ter bloqueado a minha linha de visão da saída. Nesse momento,
Eu notei que os quartos estavam ficando mais assustadores, mas esse era um paraíso em comparação ao último. Também assumi que o que estava no quarto ficou lá. Eu estava incrivelmente errado. Conforme eu andava, eu comecei a ouvir o que se poderia ouvir em uma floresta. O barulho de insetos se movendo e de pássaros voando pareciam ser as minhas únicas companhias neste quarto. E isso foi o que mais me incomodou. Eu podia ouvir os insetos e os animais, mas eu não conseguia vê-los. Comecei a me perguntar o quão grande essa casa era. De fora, quando eu caminhei até ela, parecia como uma casa normal. Ela era definitivamente na maior parte da casa, já que tinha quase uma floresta inteira ali. A abóbada cobria minha visão do teto, mas eu assumi que ele ainda estava lá, por mais alto que fosse. Eu também não via nenhuma parede. A única maneira que eu sabia que ainda estava dentro da casa era por conta do chão compatível com os dos outros quartos, pisos escuros e de madeira. Continuei andando na esperança que a próxima árvore que eu passasse revelaria a porta. Depois de alguns momentos de caminhada, eu senti um mosquito no meu braço. O espantei e continuei. Um segundo depois, senti cerca de 10 mais deles em diferentes lugares da minha pele. Eu senti eles rastejarem para cima e para baixo nos meus braços e pernas, e alguns deles foram até para o meu rosto. Eu me agitava freneticamente para espantá-los, mas eles continuavam rastejando. Eu olhei para baixo e soltei um grito abafado, mas um ganido, para ser honesto. Eu não vi um único inseto. Nenhum inseto estava em mim, mas eu conseguia senti-los. Eu via eles voando pelo meu rosto e picando minha pele, mas eu não conseguia ver um único maldito inseto. Eu me joguei no chão e comecei a rolar descontroladamente. Eu estava desesperado. Eu odiava insetos, especialmente os que eu não conseguia ver ou tocar, mas eles continuavam me tocando e estavam por toda a parte. Eu comecei a rastejar. Não tinha ideia de onde estava indo. A entrada ainda não estava à vista e eu não tinha visto a saída. Então eu apenas rastejei, a minha pele se contorcendo com a presença dos insetos fantasmas. Depois do que pareceram horas, eu achei a porta. Agarrei a árvore mais próxima e me apoiei nela. Eu dava tapas nos meus braços e pernas, sem sucesso. Tentei correr, mas eu não conseguia. Meu corpo estava exausto de rastejar e lidar com o que quer que estivesse no meu corpo. Estava a poucos passos da porta quando eu ouvi aquele zumbido baixo de antes. Estava vindo do próximo quarto e era muito mais profundo. Eu podia quase senti-lo no meu corpo, como quando você está do lado de um amplificador em um show. A sensação dos insetos em mim diminuiu quando o zumbido ficou mais alto. Assim que eu coloquei a mão na maçaneta, os insetos se foram completamente, mas eu não conseguia girar a maçaneta. Eu sabia que se eu soltasse, os insetos voltariam e eu não voltaria para o cômodo 4. Eu apenas fiquei ali. Minha cabeça pressionada contra a porta marcada 6. Minha mão trêmula segurando a maçaneta. O zumbido era tão alto que eu não conseguia nem me ouvir fingir pensar. Eu não podia fazer nada além de prosseguir. O quarto 6 era o próximo. E ele era um inferno. Fechei a porta atrás de mim, meus olhos fechados e meus ouvidos zunindo. O zumbido me rodeava. Assim que a porta fechou, o zumbido se foi. Abri meus olhos e a porta que eu fechei sumira. Era apenas uma parede agora. Eu olhei em volta em choque. O quarto era idêntico ao terceiro. A mesma cadeira e lâmpada, mas com a quantidade de sombras corretas desta vez. A única real diferença é que a porta de saída e a que eu vim tinham sumido. Como eu disse antes, eu não tinha problemas anteriores nos termos de instabilidade mental, mas no momento eu sentia como se estivesse ficando maluco. Eu não gritei, não fiz um som. No começo eu arranhei suavemente a parede. Ela era resistente, mas eu sabia que a porta estava lá em algum lugar. Eu apenas sabia que estava. Arranhei onde a maçaneta estava. Arranhei a parede freneticamente com ambas as mãos. Minhas unhas começaram a ser lixadas pela parede. Eu caí silenciosamente de joelho. O único som no quarto era o incessante arranhar contra a parede. Eu sabia que estava lá. A porta estava lá.
Eu sabia que estava lá. Sabia que se eu pudesse passar pela parede... Você está bem? Pulei do chão e me virei rapidamente. Me encostei contra a parede atrás de mim e vi o que falou comigo. E até hoje eu me arrependo de ter me virado. A garotinha usava um vestido branco que descia até seus tornozelos. Ela tinha longos cabelos loiros que desciam até o meio de suas costas, pele branca e olhos azuis. Ela era a coisa mais assustadora que eu já tinha visto. E eu sei que nada na vida será tão angustiante como o que eu vi nela. Enquanto eu a olhava, eu via a jovem menina, mas também via algo mais. Onde ela estava, eu vi o que parecia um corpo de um homem, maior do que o normal e coberto de pelos. Ele estava nu da cabeça até o pé, mas a sua cabeça não era humana e seus pés eram cascos. Não era o diabo, mas naquele momento poderia muito bem ter sido. A sua cabeça era a cabeça de um carneiro e o focinho de um lobo. Era horrível e era como a menininha na minha frente. Eles tinham a mesma forma. Eu não consigo realmente descrever, mas eu via os dois ao mesmo tempo. Eles compartilhavam o mesmo lugar do quarto, mas era como olhar para duas dimensões separadas. Quando eu olhava a menina, eu via a coisa. E quando olhava a coisa, eu via a menina. Eu não conseguia falar. Eu mal conseguia ver. A minha mente estava se revoltando contra o que eu tentava processar. Eu já tive medo antes na minha vida, e eu nunca tinha estado mais assustado do que quando fiquei preso no quarto 4. Mas isso foi antes do sexto. Eu apenas fiquei ali, olhando para o que quer que fosse que falou comigo. Não havia saída. Eu estava preso lá com aquilo. Então, ela falou de novo. David, você deveria ter ouvido. Quando aquilo falou, eu ouvi as palavras da menina, mas a outra coisa falou atrás da minha mente numa voz que eu não tentarei descrever. Não havia nenhum outro som. A voz apenas continuava repetindo a frase de novo e de novo na minha mente, e eu concordei. Eu não sabia o que fazer. Estava ficando louco e ainda assim eu não conseguia tirar os olhos do que estava na minha frente. Caí no chão. Pensei que tinha desmaiado, mas o quarto não deixaria isso acontecer. Eu apenas queria que isso terminasse. Eu estava de lado, meus olhos bem abertos e a coisa olhando para mim. No chão, na minha frente, estava correndo um dos ratos de brinquedo do segundo quarto. A casa estava brincando comigo. Mas, por alguma razão, ver esse rato fez a minha mente voltar de onde quer que ela estivesse e olhar ao redor do quarto. Eu sairia de lá. Estava determinado a sair daquela casa e nunca mais pensar sobre ela novamente. Eu sabia que esse quarto era um inferno e não estava pronto para ficar ali. No começo, apenas os meus olhos se moviam. Eu procurava nas paredes por qualquer tipo de abertura. O quarto não era muito grande, então não demorou muito para que eu checasse tudo. O demônio continuava zombando de mim, e a voz cada vez mais alta, como uma coisa parada lá. Coloquei a minha mão no chão e fiquei de 4, e voltei a explorar as paredes atrás de mim. Então, eu vi algo que eu não podia acreditar. A coisa estava agora diretamente nas minhas costas, sussurrando como eu não deveria ter vindo. Eu sentia sua respiração na minha nuca, mas me recusei a me virar. Um grande retângulo foi riscado na madeira, como um pequeno entalhe no meio dele, e bem em frente aos meus olhos eu vi um 7 que eu tinha inconscientemente feito na parede. Eu sabia o que era. O quarto 7 estava bem onde o quarto 5 estava momentos atrás. Eu não sabia como eu tinha feito aquilo. Talvez tenha sido apenas o meu estado no momento, mas eu tinha criado de alguma forma aquela porta. Eu sabia que tinha. Na minha loucura, eu tinha riscado na parede o que eu mais precisava: uma saída para o próximo quarto. O quarto 7 estava perto. Eu sabia que o demônio estava bem atrás de mim, mas por alguma razão ele não conseguia me tocar. Fechei meus olhos e coloquei ambas as mãos no grande 7 na minha frente e empurrei. Empurrei o mais forte que pude. O demônio agora gritava nos meus ouvidos. Ele dizia que eu nunca iria embora. Me dizia que esse era o fim, mas que eu não iria morrer. Eu iria ficar lá no quarto 6 com ele. Eu não iria.
Empurrei e gritei com todo o meu fôlego. Eu sabia que alguma hora eu iria atravessar a parede. Cerrei meus olhos e gritei. E então o demônio se foi. Eu fui deixado no silêncio. Me virei lentamente e fui saudado, com o quarto estando como estava quando eu entrei. Apenas uma cadeira e uma lâmpada. Eu não podia acreditar nisso, mas eu não tive tempo de me habituar. Me virei para o 7 e pulei levemente para trás. O que eu vi foi uma porta. Não a que eu tinha arriscado lá, mas uma porta normal, com um 7 grande nela. Todo o meu corpo tremia. Me levou um tempo para girar a maçaneta. Eu apenas fiquei lá, parado por um tempo, encarando a porta. Eu não podia ficar no quarto 6. Não podia. Mas, se isso foi apenas o quarto 6, eu não conseguiria imaginar o que me aguardava no 7. Eu devo ter ficado lá por uma hora, apenas olhando para aquele número. Finalmente, respirei fundo e girei a maçaneta, abrindo a porta para o quarto de número 7. Cambaleei através da porta mentalmente exausto e fisicamente fraco. A porta atrás de mim se fechou e eu me toquei de onde eu estava. Eu estava fora. Não fora como no quarto 5. Eu estava realmente lá fora. Meus olhos ardiam. Eu queria chorar. Caí de joelhos e tentei, mas não consegui. Eu estava finalmente fora daquele inferno. Nem sequer me importava com o prêmio que foi prometido. Me virei e vi que a porta que eu tinha acabado de atravessar era a entrada. Andei até o meu carro e dirigi para casa, pensando em quão bom seria tomar um banho. Assim que cheguei em casa, me senti desconfortável. A alegria de deixar a casa sem fim tinha sumido e um temor crescia lentamente no meu estômago. Eu parei de pensar nisso e fiz o meu caminho para a porta da frente. Entrei imediatamente e subi para o meu quarto. Eu entrei lá e na minha cama estava o meu gato, Berksville. Ele foi a primeira coisa viva que eu vi naquela noite e fui fazer carinho nele. Ele sibilou e bateu na minha mão. Recuei em choque. Ele nunca tinha agido assim. Pensei, tanto faz, é um gato velho. Fui para o banheiro e me aprontei para o que eu esperava ser uma boa noite de insônia. Depois do meu banho, fui cozinhar alguma coisa. Desci as escadas e me virei para a sala de estar. E vi o que ficaria para sempre gravado na minha mente. Meus pais estavam deitados no chão, nus e cobertos de sangue. Foram mutilados ao ponto de estarem quase indetectáveis. Seus membros foram removidos e colocados do lado dos seus corpos e suas cabeças em seus peitos, olhando para mim. A pior parte eram suas expressões. Eles sorriam, como se estivessem felizes em me ver. Eu vomitei e comecei a chorar lá mesmo. Eu não sabia o que tinha acontecido. Eles nem sequer moravam comigo. Eu estava confuso, então eu vi uma porta que nunca esteve lá antes. Uma porta com um grande 8 riscado com sangue nela. Eu continuava na casa. Eu estava na minha sala de estar, mas ainda assim dentro do quarto 7. O rosto dos meus pais sorriram mais assim que eu percebi isso. Eles não eram meus pais, não podiam ser, mas pareciam exatamente com eles. A porta marcada com um 8 estava do outro lado, depois dos corpos mutilados bem à minha frente. Eu sabia que tinha que continuar, mas naquele momento eu desisti. Os rostos sorridentes acabaram comigo. Me seguravam lá onde eu estava. Vomitei novamente e quase entrei em colapso. E então, o zumbido voltou. Estava mais alto do que nunca agora. Enchia a casa e tremia as paredes. O zumbido me obrigou a andar. Eu comecei a andar lentamente, indo em direção à porta e os corpos. Eu mal conseguia ficar em pé. Ainda mais andar. E quanto mais perto eu ia dos meus pais, mais perto do suicídio eu estava. As paredes agora tremiam tanto que parecia que desmoronariam, mas ainda assim os rostos sorriam para mim. Cada vez que eu me movia, os olhos me seguiam. Agora eu estava entre os dois corpos, a alguns metros da porta. As mãos desmembradas rastejavam em minha direção. O tempo todo, os rostos continuavam a me olhar fixadamente. Um novo terror tomou conta de mim e eu andei mais rápido. Eu não queria ouvir eles falarem. Não queria que as vozes fossem iguais às dos meus pais.
Eles começaram a abrir suas bocas e agora as mãos estavam a centímetros dos meus pés. Em um movimento desesperado, eu corri até a porta e abri, e bati com ela atrás de mim. Quarto número 8. Eu estava farto. Depois do que acabara de acontecer, eu sabia que não tinha mais nada que essa porra de casa pudesse ter que eu não pudesse sobreviver. Não havia nada além do fogo do inferno que eu não estava preparado. Infelizmente, eu subestimei as capacidades da casa sem fim. Infelizmente, as coisas ficaram mais perturbadoras, mais terríveis e mais indescritíveis no quarto de número 8. Eu continuo tendo dificuldades de acreditar no que eu vi naquele quarto. De novo, o quarto era uma cópia do quarto número 6 e do 4, mas, sentado na cadeira normalmente vazia, estava um homem. Depois de alguns segundos de descrença, na minha frente, finalmente, aceitei o fato de que o homem sentado lá era eu. Não alguém que parecia comigo. Ele era realmente David Williams. Me aproximei. Eu tinha que dar uma olhada melhor, mesmo tendo certeza disso. Ele olhou para mim e notei lágrimas nos seus olhos. Por favor, não faça isso. Por favor, não me machuque. O quê? Eu disse. Quem é você? Eu não vou te machucar. Sim, você vai. Ele soluçava agora. Você vai me machucar e eu não quero que você faça isso. Ele colocou suas pernas para cima na cadeira e começou a se balançar para frente e para trás. Foi realmente bem patético de olhar, principalmente por ele ser eu, idêntico em todos os sentidos. Escute, quem é você? Eu estava agora a apenas a alguns metros do meu doppelganger. Foi a coisa mais estranha, a experiência mais bizarra que eu tive. Estar lá falando comigo mesmo. Eu não estava assustado, mas eu logo ficaria. Você vai me machucar, você vai me machucar. Se você quer sair daqui, você vai ter que me machucar. Por que você está falando isso? Apenas se acalme, tá? Vamos tentar entender isso e então eu vi. O David sentado lá estava usando a mesma roupa que eu, exceto por uma pequena mancha vermelha bordada em sua camisa com o número 9. Você vai me machucar, você vai me machucar. Não, por favor, você vai me machucar. Meus olhos não deixavam o pequeno número 9 em seu peito. Eu sabia exatamente o que era. As primeiras portas foram simples, mas depois elas ficaram mais ambíguas. A 7 foi arranhada na parede pelas minhas próprias mãos. A 8, marcada com o sangue dos meus pais. Mas a 9, esse número era uma pessoa viva. E o pior de tudo, era uma pessoa que era exatamente parecida comigo. David, eu tive que perguntar. Sim, você vai me machucar. Você vai me machucar. Ele continuou a soluçar e a se balançar. Ele respondeu ao David. Ele era eu, até a voz. Mas aquele 9. Eu andei por alguns minutos enquanto ele chorava em sua cadeira. O quarto não tinha nenhuma porta. E assim como o número 6, a porta da qual eu vim havia sumido. Por alguma razão, eu sabia que arranhar não me levaria a nenhum lugar dessa vez. Eu estudei as paredes e o chão em volta da cadeira, abaixando a minha cabeça e vendo se tinha alguma coisa embaixo dela. Infelizmente, tinha. Embaixo da cadeira tinha uma faca. Junto com ela tinha uma nota onde se lia: para David, da gerência. A sensação em meu estômago quando eu li a nota foi algo sinistro. Eu queria vomitar, e a última coisa que eu queria fazer era remover a faca debaixo da cadeira. O outro David começava a soluçar incontrolavelmente. A minha mente girava em volta de questões sem respostas. Quem colocou isso aqui e como sabia o meu nome? Sem mencionar o fato de que eu estava ajoelhado no chão frio e também estava sentado naquela cadeira, soluçando e pedindo para não ser machucado por mim mesmo. Isso tudo era muito para processar. A casa e a gerência estavam brincando comigo esse tempo todo. Meus pensamentos, por alguma razão, foram para Peter. E se ele chegou tão longe ou não? E se ele chegou? E se ele conheceu um outro Peter soluçando nessa mesma cadeira, se balançando para frente e para trás? Eu expulsei esses pensamentos da minha cabeça. Eles não importavam. Eu peguei a faca debaixo da cadeira
e imediatamente o outro David se acalmou. David, ele disse na minha voz, o que você pensa que você vai fazer? Me levantei do chão e apertei a faca na minha mão. Eu vou sair daqui. David continuava sentado na cadeira, mas estava muito calmo agora. Ele olhou para mim com um sorriso fraco. Eu não sabia se ele iria rir ou me estrangular. Lentamente, ele se levantou da cadeira e ficou frente para mim. Lentamente, ele se levantou da cadeira e ficou de frente para mim. Era estranho, a sua altura e até mesmo a maneira que ele estava eram iguais às minhas. Eu senti o cabo de borracha da faca na minha mão e apertei ela mais forte. Eu não sabia o que planejava fazer com isso, mas sentia que eu ia precisar dela. Agora, a sua voz era um pouco mais profunda do que a minha. Eu vou te machucar. Eu vou te machucar e eu vou te manter aqui. Eu não respondi. Eu apenas o ataquei e o segurei no chão. Eu tinha montado nele e olhei para baixo, a faca apontada e preparada. Ele olhou para mim apavorado. Era como se eu estivesse olhando para um espelho. Então, o zumbido retornou, baixo e distante. Mas ainda assim, eu o sentia no meu corpo. David olhou para mim e eu olhei para mim mesmo. O zumbido foi ficando cada vez mais alto e eu senti algo dentro de mim se romper. Com apenas um movimento, eu enfiei a faca na marca em seu peito e rasguei. A escuridão inundou o quarto e eu estava caindo. A escuridão em volta de mim era diferente de tudo que eu já tinha experimentado até aquele ponto. O quarto 3 era escuro, mas não chegou nem perto dessa que tinha me engolido completamente. Depois de um tempo, eu não tinha mais a certeza se continuava caindo. Eu me sentia leve, coberto pela escuridão. E então, uma tristeza profunda veio até mim. Eu me senti perdido, deprimido, meio suicida. A visão dos meus pais entrou na minha mente. Eu sabia que não era real, mas eu tinha visto aquilo. E a mente tem dificuldades em diferenciar o que é real e o que não é. A tristeza só aumentava. Eu estava no quarto 9 pelo que pareciam dias. O quarto final. E era exatamente o que isso era. O fim. A casa sem fim tinha um fim, afinal. E eu tinha alcançado isso. Naquele momento eu desisti. Eu sabia que eu estaria naquele estado para sempre, acompanhado por nada além da escuridão. Nem o zumbido estava lá para me manter são. Eu tinha perdido todos os sentidos. Não conseguia sentir eu mesmo. Não conseguia ouvir nada. A visão era inútil aqui. E eu procurei por algum gosto na minha boca e não achei nada. Me senti desencarnado e completamente perdido. E eu sabia onde eu estava. Isso era um inferno. O quarto 9 era um inferno. E então aconteceu. Uma luz. Uma dessas luzes estereotipadas no fim do túnel. Então eu senti o chão vir até mim. Eu estava em pé. Depois de um momento ou dois para reunir meus pensamentos e sentidos, eu andei lentamente em direção a essa luz. Assim que eu me aproximei da luz, ela tomou forma. Era uma luz saindo de uma fenda de uma porta, dessa vez sem nenhuma marca. Eu lentamente andei através da porta e me encontrei de volta onde eu comecei. No lobby da Casa Sem Fim. Estava exatamente como eu deixei. Continuava vazia, continuava decorada como enfeites infantis de Halloween. Depois de tudo o que aconteceu naquela noite, eu continuava desconfiado de onde eu estava. Depois de alguns momentos de normalidade, eu olhei em volta tentando achar qualquer coisa diferente. Na mesa estava um envelope branco com o meu nome escrito nele. Muito curioso, mas ainda assim cauteloso, eu juntei coragem para abrir o envelope. Dentro estava uma carta escrita à mão. David Williams. Parabéns, você chegou ao final da Casa Sem Fim. Por favor, aceite esse prêmio como um símbolo da sua grande conquista, de sua eterna gerência. Junto com a carta, tinham 5 notas de $100. Eu não conseguia parar de rir. Eu ri por pelo menos umas horas. Eu ri enquanto andava até o carro e ri enquanto dirigia para casa. Eu ri enquanto estacionava o carro na minha garagem. Ri enquanto abria a porta da frente da minha casa. E eu ri ainda mais quando eu vi um pequeno 10
gravado na madeira. E bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa história, desse formato. Essa história é um conto que eu já queria trazer aqui há um tempo. É uma história muito legal. Ela é bem maçante de ler, então eu espero que vocês tenham curtido. Por favor, se você chegou até aqui, comenta Casa Sem Fim, filha da puta, nos comentários. E é isso, pessoal. Tenham uma ótima semana. A gente se vê no próximo episódio. E é isso. Valeu, falou, é nóis. Tamo junto.